obesidade, ansiedade, má qualidade de sono. Se você porventura se encaixa em uma ou em todas dessas opções, a gente precisa avaliar, olhar com mais carinho, mais atenção para um órgão que talvez você ainda não tenha percebido, que é o seu intestino. Um órgão que vai muito além de algo que simplesmente absorve nutrientes. O seu intestino tem uma ação hormonal, o seu intestino tem uma ação no seu cérebro, o seu intestino tem ação na sua qualidade, na sua percepção de bem-estar, de qualidade de vida. E se você tem interesse em entender o que fazer para melhorar o funcionamento e a qualidade do seu intestino, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da tarde, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, né? E vez ou outra eu trago um tema que julgo interessante, que julgo necessário, e mesmo já abordando o tema do intestino em um vídeo anterior, eu vejo que nos comentários vocês ainda estão colocando muitas dúvidas em relação a dieta anti-inflamatória existe, o leite é inflamatório e eu preciso retirar o glúten da minha dieta. Então vamos entender o que é o intestino, como que ele funciona e o que de fato você deve ofertar para esse órgão tão importante e pouco visado, pouco direcionado em relação à sua atenção, né, que na verdade as pessoas acabam desprendendo para ele. Então vamos nessa. Então, como eu citei anteriormente, o intestino ele vai muito além de algo que absorve os nutrientes. O intestino ele participa do processo de metabolização, de eliminação de toxinas. Então a gente tem no nosso intestino uma ação no mecanismo de defesa. Então quando a gente pensa na parte de metabolismo, né, de metabolizar bebida alcoólica, enfim, algo do tipo, a gente pensa muito em fígado, rim, mas o intestino ele também faz uma parte importante nesse processo. A gente tem na nossa pele, nas mucosas, né, uma ação de defesa. E no intestino a gente também tem algo semelhante para que o alimento, por vezes que esteja contaminado, que essa contaminação por bactérias não invada de fato o seu corpo e que você consiga eliminar aí nas suas fezes de maneira que não seja capaz de gerar uma doença, certo? O intestino ele também é um órgão endócrino, ele vai participar da produção de hormônios. Então existe uma correlação intestino-cérebro quando você tem um processo de ganho ou perda de peso. Quando o seu corpo ele interpreta que você precisa ofertar alimentos, você já começa a ter um estímulo de produção hormonal que vai aqui no centro do corpo, no centro de saciedade e de fome. Então você fica com a sensação de menos saciedade e de mais fome. E a gente tem alguns mecanismos para que você consiga modular essa percepção, essa relação. E aí, o funcionamento. Como é que o intestino ele funciona? O intestino ele é um órgão que vai ter mais de 500 milhões de neurônios. A gente tem, desse contexto, né, a participação de pelo menos 30 neurotransmissores. E desses neurotransmissores, podemos citar a ação da dopamina e da serotonina, que vão ter atuação nessa sua percepção de bem-estar, de estar energizado, de estar com humor, com atenção, com essa capacidade cognitiva lá em cima. E aí a gente vai ampliando mais esse leque de visão, ampliando esses horizontes para esse órgão que não é somente você absorver os seus carboidratos, a gordura, a proteína, as vitaminas e os minerais. Por conta de todo esse mecanismo de neurotransmissores, de neurônios, o intestino é chamado como o segundo cérebro. Que coisa interessante, né? A gente tem algumas comparações, algumas analogias no nosso corpo. A gente tem as panturrilhas descritas como o segundo coração e o intestino descrito como o segundo cérebro. Então a gente vai entender o que faz com que esse órgão seja tão impactante na nossa vida, que é justamente a presença da microbiota intestinal. A gente tem no nosso intestino, só para vocês terem uma ideia, mais bactérias vivendo dentro dele do que células do nosso corpo. Então a gente precisa ampliar o olhar, a gente precisa aumentar esse estado de atenção. E aí, para deixar esse entendimento bem simples, bem palpável para vocês, a gente tem bactérias do bem
e bactérias do mal. Vamos dizer que as bactérias do bem são as bactérias que a gente descreve como gram-positivas. É um estado específico de coloração. Não precisa aprofundar esses detalhes não. E a gente tem algumas bactérias que são as bactérias gram-negativas. Então pensa aqui comigo. O gram-positivo vai fazer bem e o gram-negativo vai fazer mal. Então, se você tem essa correlação, uma superioridade das positivas em relação às negativas, o seu intestino, a sua flora intestinal vai estar harmonizada. Então, você vai estar ofertando para o seu corpo uma boa atuação para que você consiga ter uma boa absorção, eliminação de toxinas, um contexto positivo de imunidade, uma ação na parte do seu cérebro, né, direta e indireta, para que você tenha essa percepção de bem-estar, de qualidade de vida. E aí, como que você consegue manter essa boa relação dessas bactérias? Eu vou, na verdade, abrir um parênteses. O que faz com que isso aqui inverta? Então, obesidade, a gente tem que entender o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. E a gente está entendendo cada vez mais que não é especificamente a obesidade que causa uma mudança na flora intestinal. Por vezes, é essa mudança na flora intestinal que gera uma obesidade. E a gente pode explicar isso de que maneira? Gêmeos. Por que é que gêmeos com a mesma carga genética, um pode ter obesidade e o outro não? Então, muitas vezes, mesmo tendo, né, estilos de vida semelhantes, a prática regular de exercício, a oferta dos mesmos tipos, da mesma qualidade dos alimentos, e aí existem pessoas que são mais propensas, de fato, a acumular mais energia. E, novamente, o detalhe está nesse processo da microbiota intestinal. Quando essa microbiota está desse jeito, a gente chama isso de disbiose. Houve um desequilíbrio, houve um desbalanço nessa concentração das bactérias. E aí pessoas que estejam nesse quadro, por exemplo, aí tem a oferta do leite, tem a oferta de alimentos com glúten, que começam a ter sintomas de um intestino não bem funcionante, começam a associar e aí acreditam nas histórias, né, de muitos que contam que o leite é inflamatório, que o glúten faz mal para todo mundo. Não é especificamente esse alimento que faz mal, mas a sua flora, o seu intestino, que não estava em uma concentração ideal, em uma concentração otimizada. E aí, vamos lá. Danilo, já entendi esse processo. E o que é que eu posso, de fato, fazer para que essa concentração que está aqui, ó, o negativo e o positivo, isso aqui se equilibre e até no melhor dos cenários, isso aqui vire positivo? O ponto-chave é a oferta de calorias. E não só especificamente a quantidade, mas a qualidade dessas calorias e o que de junto tem com elas. Para ficar mais claro, eu sempre gosto de fazer umas analogias aqui no canal. Então, para quem está maratonando já deve ter escutado isso. Imagina que o seu corpo é uma casa. Nessa casa você tem um constante dano e reparo. Dano e reparo. O dano acontece quando você faz uma sessão de exercício ou quando você tem um estresse físico, um estresse emocional. É como se desse uma marretada na parede. Quando é o exercício, essa sinalização dessa marretada vai ser para que essa parede ela fique um pouquinho maior e um pouquinho mais forte. Quando pelo estresse, na ausência do exercício, esse estresse físico, essa fadiga mental, essa porrada faz com que essa parede fique até menor e mais fraca. E aí, esse processo no exercício vai subindo e com outro cenário vai descendo, vai ficando mais negativo esse contexto. E aí, esse processo do reparo vai ser sinalizado de maneira semelhante, com ou sem exercício. Você oferta água, você oferta cimento e você oferta tijolo. Água é água, cimento é o carboidrato que você ingere. A proteína, o tijolo, vai ser a proteína que você absorve. E para que isso ele seja feito de maneira harmônica, você precisa de um pedreiro. Então imagina que no nosso corpo, os pedreiros, eles são representados pelas fibras alimentares. As fibras alimentares são um tipo de carboidrato, então não se encaixa especificamente no cimento porque a gente não consegue digerir. Mas essas fibras, elas têm uma ação em harmonizar esse processo de recuperação. E aí as fibras alimentares é como se elas organizassem os pedreiros, que são os gram-positivos, que vão agir no processo de construção, e os pedreiros, que são gram-negativos, que vão agir no processo de danificação.
Conseguiram pegar essa ideia? O gram-positivo, a fibra, vai harmonizar, jogar para cima, reconstruir, e o gram-negativo vai quebrar esse processo. E aí, ao longo do tempo, se você tem um superávit, então se você tem mais oferta que estimule o gram-positivo, o contexto fica ok. Se você tem mais oferta daquilo que deixa o gram-negativo, isso vai ficar, você vai ficar em débito, você vai ficar devendo algo ali para o seu corpo, devendo algo para o seu intestino. E aí, vamos lá. Vamos fazer a correlação, juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Se esse intestino não está bem, não está saudável, não está bem funcionante, você não vai ter uma boa produção de neurotransmissores que vão gerar essa percepção do estado de atenção, que você está alerta, que você está com o humor preservado, que você tem essa sensação de que tem energia no seu corpo. Você também não vai ter uma boa imunidade. Então aí vocês ficam pesquisando, né, suplementos manipulados para ofertar, para ter uma boa imunidade, se vocês não estão fazendo o básico. E esse básico se chama ofertar fibras alimentares para o seu corpo. Além do que, eu citei a parte dos carboidratos. E o carboidrato, ele não é tudo igual. Imagina que o cimento, você tem cimento de melhor e cimento de pior qualidade. E os carboidratos de pior qualidade são aqueles carboidratos que vêm dos processados e dos ultraprocessados. E a gente tem uma média do brasileiro que a dieta básica, ela vem de 20% de alimentos processados. Isso é muito mais do que o recomendado. A gente deveria girar essa chave e jogar toda a base para uma mensagem muito simples e clara. Descasquem mais e desembalem menos. Então, você vai buscar um alimento, você pensa em ter uma dieta anti-inflamatória, é você fazer o simples, você fazer o básico. Novamente, não é tirar leite, não é tirar glúten da dieta. Não tem nenhum estudo que comprovou que pessoas que não sejam intolerantes à lactose, que não sejam celíacas, que não tenham sensibilidade ao glúten, que se você retira, isso aqui vai ter algum desfecho superior para a sua promoção de saúde ou para a sua performance, certo? A questão é, quem é você? O que você está fazendo para o seu corpo? Você está deixando esse cenário harmônico ou desarmônico? E aí, se você não contribui com a dieta, com alimentos de boa qualidade, não adianta ficar colocando a culpa naquele pãozinho da padaria, beleza? E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.